nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por um motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus nos traz mais uma reflexão sobre um mandamento. Aqui, no caso, o 6º mandamento. Esse mandamento que vai dizer: não cometerás adultério. Jesus usa esse mandamento para nos dar um grande ensinamento sobre as raízes do pecado. Todo pecado que nós cometemos, ele está situado em 3 áreas da nossa vida. 3 áreas que nós precisamos nos dedicar em purificar. Por isso que Jesus ele vai dar um exemplo, e ele vai ser nesse exemplo até um pouco duro, mas nós precisamos entender muito bem o que Jesus está querendo dizer. Porque ele vai dizer: se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o corpo ser jogado no inferno. Jesus aqui ele não está nos chamando a arrancar um olho, assim como ele também vai dar o mesmo exemplo, usando ali a mão. Jesus não está querendo que a gente arranque um membro, porque ele está querendo nos chamar a atenção que é muito mais fácil nós mudarmos de vida do que realmente arrancarmos um membro do nosso corpo. Por isso que Jesus está aqui nos chamando a atenção justamente para isso, porque não é arrancar um membro do nosso corpo que vai acabar com a prática do pecado. Porque o pecado ele não está unicamente na atitude de cometer aquele pecado, mas esse pecado ele começa muito anteriormente, passando por 2 áreas da nossa vida. Por isso que aqui nós temos esse grande ensinamento, onde Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essas áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar. A primeira área é o coração. Por isso que precisamos buscar essa pureza de coração. Porque a primeira coisa que é corrompida na prática do pecado é o nosso coração. Porque se o nosso coração ele não deseja o pecado, nós não vamos ao encontro do pecado. Se o nosso coração ele está muito mais ansioso pelas coisas eternas, pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus, nós não vamos nos inclinar à prática do pecado. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos cuidar realmente é dessa pureza de coração. Mas veja, a pureza de coração é conservada através também da purificação dos nossos sentidos. Porque é através dos nossos sentidos que nós captamos tudo aquilo para dentro do nosso interior. E aí sim, tudo aquilo que está dentro do nosso interior se torna causa de alimentar as desordens do nosso coração. Por isso que precisamos também de uma guarda dos sentidos, para que a gente possa realmente contemplar coisas belas e coisas dignas e santas, possamos escutar coisas boas, possamos tocar coisas santas. Quanto mais nós vamos dedicando a nossa vida nessa purificação dos sentidos, nós vamos permitindo com que o nosso coração também seja purificado. Depois nós temos a segunda área, que também precisa ser purificada, que são as nossas intenções, a nossa consciência, a nossa capacidade racional de refletir
e, é claro, de escolher sempre o bem supremo, sempre aquilo que realmente é edificante e salvífico para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. E depois a terceira área que precisa ser também purificada são os nossos hábitos. Porque se a gente não muda os nossos hábitos, dificilmente nós vamos conseguir vencer um pecado. Por isso que quando Jesus ele vai nos chamando a atenção sobre essa passagem, dando o exemplo do sexto mandamento, do adultério, porque o que é o adultério? Se não é uma infidelidade, não só na vida matrimonial, mas uma infidelidade para com Deus. Porque nós somos essas almas esposas de Deus. Esses que precisam, como igreja, precisamos ser esposa, igreja, daquele que é o divino esposo, que é o próprio Cristo. E toda vez que nós cometemos um pecado, nós estamos incorrendo também num pecado de adultério, de infidelidade. Por isso que Jesus está aqui nesses trechos do Sermão da Montanha, nos chamando a refletir sobre essas ínfimas coisas. Porque não é só a prática que é pecaminosa, porque o pecado ele começa muito anteriormente, no nosso coração, que anseia o pecado, na nossa intenção, que vai arquitetando a forma de cometer aquele pecado e, é claro, culminando nos hábitos, que é, sim, a atitude de pecado. Por isso nós precisamos aprender a purificar essas três áreas da nossa vida, o coração, a intenção e os hábitos, para que assim possamos permanecer em Deus e lutar sempre contra as nossas más inclinações, contra o pecado e realmente ir purificando, extirpando, cada vez mais tirando essas raízes que vão adentrando a nossa vida interior e vão realmente roubando tudo aquilo que é mais de precioso na nossa vida, principalmente a presença de Deus e a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.